relação a Tanguá remonta a minha ida para Tanguá foi mais ou menos em março, abril de 1952. Eu cheguei em Tanguá ainda novo, com 18 anos, e quando meu pai me emancipou e me elegeu diretor da usina, diretor-gerente da usina. Bom, nessa altura nós tínhamos pensado já, estávamos sendo assediados pelo Padre Rogério e pelos catequistas e por minha mãe, que era extremamente devota, que a igreja era insuficiente para atender a localidade. Já era a paróquia e a igreja insuficiente. Então, mamãe predispôs a ela dar uma parcela grande de recursos para a gente construir a igreja. A família Gonçalves era uma família muito católica, religiosa, português, mas como religiosos, eles queriam também que os funcionários todos fossem. Por isso eles chamaram o padre aqui, vão começar aqui para catequizar esse povo, para ficar todo mundo católico. Então, assim, a gente foi trabalhando junto com o povo da usina, porque a ideia inicial nossa aqui era catequizar o pessoal, os operários da usina, que foi o pedido que foi feito para nós. Começou aí, que mais tarde nós viemos fazer igreja, mas começou nesse embrião. As irmãs catequistas, junto com o Padre Rogério, um homem que é um verdadeiro santo, um homem de bravador, um homem de uma luta extraordinária em termos de catequismo e de missões. O seu Gonçalves ajudou muita gente, porque a mãe dele era muito católica, fez a igreja católica ali. E ela sempre dizia que para não se guardar tesouro aqui na terra, né? Guardar tesouro na terra, né? Ela achou que devia dividir tudo que tinha com o povo, e justamente ela fez isso, né? Realmente, pela Bíblia, ela fez, ela dividiu tudo que tinha com o povo. Quando eu iniciei meu trabalho na empresa em 59, já o herdeiro da família, que tinha o Manuel João Gonçalves, que era o proprietário, banqueiro e tudo mais, que era o dono da usina. E ele, após, trouxe o filho dele, Manuel Gonçalves, filho, que veio a tomar conta, e depois com o falecimento dele, ele continuou no comando da empresa. Eu sempre gostei de participar de tudo que acontece em Tanguá. No esporte, na igreja principalmente, na parte cultural em geral. Aí tive uma ideia de fazer um vídeo de pessoas que viveram aquela grande época de Tanguá, no tempo da usina Tanguá, quando tudo começou. E finalmente tivemos a entrevista, a pessoa ilustre, que eu jamais poderia imaginar que eu poderia entrevistá-lo, o senhor Manuel João Gonçalves Filho, né? O antigo diretor-presidente da Empresa Agrícola Industrial Fluminense, Usina Tanguá. Esse foi o homem que ajudou muita gente em Tanguá, principalmente a mim e a minha família, né? Quando eu era solteiro, fiz minha casa, na época a usina emprestava dinheiro para pagar, para descontar 20% do pagamento. O terreno vendeu para dar em 100 meses, prestações fixas, da primeira à centésima prestação. Manuel João Gonçalves, tanto o pai quanto o filho, né? O filho eu acho que tem uma propriedade maior, porque desde os 18 anos ele já estava tocando aqui as coisas. Se não me engano, ele já falava em emancipação, quando eu falei lá da década de 50, eu acho que passa pelo garoto, né? O garoto, entre aspas. É muito importante para a cidade, pô, isso é inquestionável. Você tem... Se tinha um hospital, se tinha a área da igreja, em 1969 foi inaugurado, se eu não me engano, a área de creche, onde a creche Tereza Campos Gonçalves e tantas outras foram ações do Manuel João Gonçalves. A gente tem relatos de terras doadas do Manuel João Gonçalves para que seus funcionários morassem. Mas a gente está falando de um tempo onde era muito natural, e isso a gente estuda história, eu como professor de história, né? A gente tem a prática do coronelismo.
ele não deixava de ser, entre aspas, um coronel. Eu não posso me furtar de falar isso como professor. Por quê? A mercearia central era dele. O funcionário, ele tinha uma facilidade? Tinha. Ele ali pegava, fazia a compra dele na cadernetazinha. A farmácia era do seu Manel também. Então o cidadão ia para a farmácia, isso eu não vivi, mas eu li e eu tenho relatos de pessoas que falam isso, inclusive, achando a coisa mais maravilhosa do mundo. Nesse ponto eu discordo um pouco. Também faz parte do jogo. Acho que se eu vivesse no período da escravidão, talvez eu fosse um proprietário de escravos, porque era natural você ser escravocrata, ainda que aquilo me incomodasse. Mas eu ia crescer, eu ia nascer numa sociedade escravocrata, eu ia ver que tinha escravo na minha fazenda. Hoje é inadmissível. Então eu até entendo esse sentimento. Mas como um professor, como alguém que estudou esse tipo de assunto, por bem e por mal, ele tem a sua participação na história de Itaguá. Nós tínhamos um fornecimento também e do diversas lojas para o pessoal em Tanguá, tinha em Duque, tinha lá em Barbosângio, em Dágua, tinha em Rio dos Índios, os empregados. Mas aquilo me chocava muito, porque era um pessoal recebia, fazia as compras, e quando chegava no fim do mês, só recebia vale. E aquilo era muito desagradável, porque parecia que a gente estava explorando o pagamento dos funcionários. Nós, então, procuramos modificar a fórmula de pagamento para poder possibilidade de eles também poderem comprar em outros lugares, passando a pagamento mais a miúdo, sem ser no fim do mês, para possibilitar as pessoas fazerem compra em outros lugares também. Com isso, possibilitou algum comerciante estabelecer também lá. E ficou mais ou menos emancipado em tempo comércio. Quer dizer, a gente comprava nas lojas que eram da usina, ou também podiam comprar na outra. Não legalizava todos, mas nunca teve regime de escravidão. Isso não. O seu Gonçalo não. Ele não ficou devendo um centavo de nenhum empregado. Eu sou testemunha disso. Só que recebeu a casa. Em pagamento daqueles tempos, ele ficou proprietário de suas casas. E aqui embaixo, que era o armazém que fornecia para todos os empregados, ele teve a ideia de construir esses quatro apartamentos aqui. E eu fui o primeiro que comprei. Eu estava pensando em casar, mas antes eu falei, aí conversei, não, vou ver lá. Interessante, a primeira promissória, que é a promissória elétrica, a primeira que eu paguei foi o mesmo valor da última, não teve aumento, não tinha nada. Seria. Tanguá teve esse período grande, quer dizer, desenvolvimento. Dali é que surgiu o início da nossa cidade. Foi quando, crescendo mais, a usina chegou a um ponto em que eu vi e previ, nessa aí eu realmente previ, que seria impraticável continuar com a usina. A usina não tinha condição de permanecer mais ali, porque as terras começaram a ser muito valorizadas,
muito fazendeiro de fim de semana, muita gente que vinha para recreativo, que não ia plantar cana, e então eu achei que não devia ter pensar em fechar a usina. Então eu pensei, como eu falei, procurei de tudo que era maneira a solução para a usina, fechar a usina sem prejudicar os empregados. Os empregados tinham casa, a cidade já estava mais ou menos formada, e eu então me preocupava muito em fechar a usina simplesmente. Comecei a procurar atividade que pudesse botar na usina. Foi muito difícil, porque eu pensei em fábrica de papel, procurei de tudo que maneira, eu não conseguia. Cheguei até, fui à Itália pensando numa fábrica de tubo com costura. Cheguei até a iniciar um galpão, acabei parando, porque não era bem aquilo. Foi muito difícil pensar o que fazer em Itanguá para não morrer, ficar somente uma região sem nenhuma sobrevida. Assim, meu pai não quis que eu aprendesse, né? Então a gente ia cortar cana lá no Pai de Babozão. Olha, a gente dava cana na carreta. Quando a carreta não ia, quando o carro de boi não ia, a gente dava cana na carreta. Era igual homem, assim. Trabalhamos dentro mesmo da usina, meu velho trabalhou. Trabalhou lá dentro da usina. De açúcar. Onde é atual. De açúcar, né? E eu cortava também cana. Eu era pequeno. Dali comecei a trabalhar com carro, boi. Um pouquinho maior, comecei a trabalhar com carro, boi. Comecei a trabalhar na lavoura, bem, capinando cana, no meu tupão. Depois eu vim, em 1945, eu passei para trabalhar na parte da fábrica, né? Na turma de pedreiro, ajudante de pedreiro. Comecei a trabalhar. Aí que eu comecei a aprender a produção. Aí também meu pai morreu, meu pai morreu em 42. E nós ainda aguentamos ainda. Mamãe que acabou de criar nós. Até eu só saí da usina quando a usina acabou. Eu saí da usina no dia 4 de novembro de 69. E que a usina passou para fornecer as canas ali, a Sampaio Correia. Mas a usina era muito boa. A usina era uma mãe do povo que era funcionário. Era uma mãe do povo. Eu, por exemplo, hoje eu sinto saudade da usina. Então, com esse negócio de produzir pouco, ele queria boa produção, mas não conseguia. Aí veio uma época que deu margem a ele terminar a usina, quando foi em 70, no final de 70. Então ele acabou com a usina. Mas ele não deu prejuízo a ninguém. Ele pagou todo o funcionalismo da usina e todo mundo ficou contente. Ficou descontente em um caso e contente em outro, né? Mas que a usina fez muita falta para o povo, fez. Era uma mãe do povo. Itanguá é aquela cidade que dependia muito da indústria do açúcar e do álcool, que era a usina Itanguá, né? Já de propriedade da empresa agrícola industrial fluminense. Local onde eu trabalhei, entrei lá em março de 1959, e até o final da fábrica, que terminou em 1970, mesmo assim ainda continuei mais uns anos, talvez mais uns 15 anos ainda continuo na empresa, da sequência que veio após o término da indústria, o encerramento da fabricação de açúcar. E não podemos deixar de falar porque eles contribuíram muito para Itanguá. Para você ter uma ideia, a iluminação pública de Itanguá foi um esforço muito grande dele para poder, porque a iluminação de Itanguá, na época da indústria, então começava às 6 horas, era através de gerador, a usina que tinha luz pública. Então começava às 6 horas e encerrava às 10 horas. Entendeu? E era tudo por conta da usina, vê como funcionava. Com o crescimento, a valorização das terras, e ele fez modificações grandes na usina, era uma usina moderna. O que aconteceu? Veio a cultura da laranja, que foi tomando lugar da cana.
Então, reduziu muito o número de fazendeiros que forneciam cana. Então, a lavoura própria que tinha não dava conta do que a usina necessitava. Então, quando ele encerrou as atividades, ele encerrou honradamente, porque ele não deixou um empregado sem receber sua indenização. Houve muito choro, muitos empregados. Choraram muito com medo de ficar desempregado. Era a emoção de que trabalhava há anos na usina. Mas o senhor Gonçalves, como foi muito justo, que ele pagou a todos, e por sorte, muitas saíram daqui e foram para a obra da Ponte de Niterói. Mas eu tinha sempre uma ambição de fazer Tanguá uma cidade independente. Mas estava longe a possibilidade de fazer. Por quê? Primeiro, Tanguá era todo pertencia à usina. A cidade era local, era da usina, a água era da usina, quem fornecia a energia elétrica era a usina através de um gerador. Mas com essa missão que eu tinha, começamos a fazer um trabalho de emancipação. Eu não sabia em que ano seria feito, e muito mais tarde eu ocorreu, conforme ocorreu. A Câmara de Vereadores de Itaboraí teve muito pouca participação. Na verdade, a gente percebia o desinteresse para que houvesse emancipação. Mas isso esse movimento, esse sentimento, ele vem bem mais lá de trás. Tanguá, parte de uma Sesmaria, 1670 mais ou menos, mas a Tanguá se desenvolve ao redor da usina de açúcar. Veio para cá em 1920 a instalação dela. Já em 56, se eu não me engano, já o Manuel João Gonçalves já falava e já pensava de uma forma muito, muito tímida em emancipação. E aí, na década de 80, um grupo de pessoas, seu Chiquinho, falecido seu Chiquinho, uma pessoa muito importante aqui, que era juiz de paz, da maçonaria de Tanguá, aquela coisa toda, e ele já falava dessa possibilidade. Mas isso vai tomando corpo com a onda de emancipações que aconteceu aqui no Rio de Janeiro na década de 90. A gente teve um processo em 91 que ele foi sabotado. Ele foi um processo que ele não passou simplesmente pela recusa de quem morava em Tanguá. Ele foi sabotado pelo governo de Itaboraí. Eu também entendo. Seu Sérgio Soares era o prefeito. Eu digo que foi uma sabotagem porque você via até gente pedindo documento do cavalo, o cara do interior vinha num cavalo, você tem documento do cavalo? Não, você não tem documento do cavalo? Vou te prender, hein? O camarada voltava. Eu lembro da sessão fechando antes das 5, todo um movimento contra, né? Inclusive, a maioria da população aprovou o processo emancipacionista, mas não deu quórum em 91. Esse foi um movimento que foi muito sentido na época, porque existia uma mobilização, ainda que não tão bem estruturada. Já o de 95 foi diferente. Parte de um desânimo, e aí um personagem foi muito importante nisso, o seu Breno de Lima Caputo. Foi o cara que não deixou o ideário morrer. Ele botou aquilo embaixo do braço e foi a luta. Foi movimentando deputados, vários outros agentes políticos, motivou, recriou a comissão emancipacionista. E aí sim, a coisa veio mais estruturada para 95. 95 a gente tem outros fatores envolvidos também, um certo interesse de quem era prefeito de Itaboraí, o João César Cafro. Entendo eu que por uma inteligência política grande também, porque ele sabia que ele estava mal lá. Esse é o meu entendimento, tá? Não está escrito em lugar nenhum. Em 95 aconteceu o que aconteceu no movimento de 91, movimento de sabotagem, mas não com a mesma intensidade. Em 91 sim, ônibus, festas marcadas fora, aquilo que eu falei, gente era policial pedindo documento do cavalo do cara da área rural, fechando o local de votação antes do horário. Eu e o Robertinho Abreu, que foi vice-prefeito depois dessa cidade, eu estava com o Robertinho. Robertinho falando pro policial, como é que o senhor está fechando? São 5 para as 5, tem gente, o cara fechando aquilo ali. E assim ficou. Isso a gente viveu. Em 95, mas voltando, mesmo assim 91 ganhou, não deu quórum. Em 95 se tentou a mesma prática, mas era mais difícil porque Itaboraí estava a favor. O poder que podia impedir a gente mesmo, que em 91 o Sérgio Soares impediu. E vou repetir, eu defendo o Sérgio Soares, tá? Nesse sentido.
Eu não concordo com a prática dele, mas eu entendi o que ele fez. Eu falei, pô, peraí, eu entendo que isso aqui arrebenta o meu governo. E aí eu gosto muito de me colocar no lugar do outro. Não estou dizendo que ele está certo, se isso é ético ou se é moral. Mas estou dizendo que dentro da estratégia daquilo que ele se propunha, eu sou o prefeito, pô, eu vou perder 30% do meu orçamento aqui? Não vou. E acho que o outro também não foi tão bonzinho assim. Ele foi porque ele entendeu, pô, estou fazendo um governo de merda. Eu estou tendo 1000 problemas. Eu não vou para frente aqui. Eu preciso abrir um espaço para mim. E isso facilitou o movimento de 95. De tudo isso daí, trabalhamos muito. A comissão de emancipação. À época eu era Relações Públicas eu não gosto de falar segundo do movimento. Eu já te falei sobre o despertar, né, das pessoas. E dessa segunda, da segunda tentativa, que foi em 15 de novembro, era o Rogério Macedo, o próprio seu Jailson, o Breno, eu estava lá, Sebastião Crespo, e formamos diversas comissões. Comissão do religioso, do educador, do comerciante, do aposentado, do jovem. Do religioso abrangindo todo, né? Os espíritas, católicos, protestantes, não tinha. É o religioso, só a religião. O cara que não considerava que o dele era religião, mas não. Eram diversas comissões e cresceu bastante. De onde nós conseguimos a nossa tão sonhada emancipação de Tanguá. A gente trabalhou muito pela emancipação. Primeira vez a gente perdeu, segunda vez a gente ganhou. Aí ficou muito feliz. Aí que veio a primeira prefeitura, né? Foi formar toda uma equipe, né, que ia trabalhar para isso. Eles se reuniu aqui em casa. E depois para ficar melhor o trabalho, foram divididos. A equipe religiosa, né, que aí eu era secretária dessa equipe, da religiosa e política, e assim foi dividido. E assim a gente trabalhou e lutou. A gente foi vendo a necessidade de ser feita alguma coisa, né? Aí veio toda essa luta política, que não deixa de ser a luta política, né, a emancipação. E perdemos, por pouco, mas perdemos. E depois não vamos desanimar, vamos começar de novo. Começamos tudo de novo, até conseguirmos. No dia 8 de dezembro, fizemos o plebiscito dia 15 de novembro e precisava fechar o governo. Marcelo Alencar, o governador do estado, ele assinou a lei, ele promulgou a lei 2.496, que cria o município de Tanguá, dia 8 de dezembro. E foi uma festa? Foi uma festa, foi bonito. Uma festa ordeira, nada de bagunça. Vou anunciar os votos em branco. Votos em branco, 87. Votos que responderam não, 150. Votos que responderam sim. E quando eu anunciar este resultado, a nossa apuração estará encerrada e todos fiquem à vontade que a para comemorar. Então, vou anunciar um momento. Vou anunciar os votos, sim. 6.700 Meu Deus do céu. E graças a Deus aconteceu, né? Senão o Tanguá estaria muito para trás aí. Infelizmente você vê que os municípios aí que tentaram emancipar e depois não conseguiram, ficou muito, né? Era um distrito, Tanguá era o maior distrito de Itaboraí. Era a força de Itaboraí, tinha essa usina de açúcar, tinha essas coisas todas. Então aqui o Robertinho aqui, ó, ele está extravasando aqui de alegria aqui. O que está sentindo o Tanguá, Tanguá cidade? O que está achando, Robertinho? Meu irmão Dadai, esse é meu orgulho, a minha satisfação é demais.
Estou feliz demais com essa emancipação. Foi um trabalho muito dignificante de todos os membros. A comunidade se uniu para realizar esse evento, entendeu? E hoje nós estamos felizes, o coração nosso está muito feliz. Os tanguaenses podem se orgulhar e, acima de tudo, prever um futuro muito grande, futuro muito melhor para Tanguá. Essa é a minha mensagem e, ao mesmo tempo, agradecemos a população pela confiança que depositaram no futuro de Tanguá. Acima de qualquer coisa, no futuro do 5º Distrito, ou melhor, no futuro município de Tanguá. Muito obrigado. Esse grupo teve essa comissão e começou a desenvolver. Na época, nós tínhamos um deputado, o Asa Abdala, né? o deputado João Batista Cáfaro, né? E o governo que estava atuando na época foi o governo de João César Cáfaro, e nós tivemos algumas dificuldades no processo de passar. Na segunda gestão, eles fizeram novamente uma nova eleição, aí eu já fui a favor. Primeiro eu fiquei neutro, na segunda eu fui a favor. Aí eu falei com o Jailson José Cardoso, aí eu disse, eu falei com ele assim de brincadeira, mas eu vou ser a favor agora a emancipação se você for candidato a prefeito. Ele disse, então pode contar comigo, vamos fazer força. Para dar continuidade ao processo de emancipação e convidou-nos para ser presidente desse governo. E na oportunidade nós conseguimos agregar todo aquele povo que havia sido contrário ao número plebiscito. Nós explicamos bastante sobre a possibilidade de nós, dentro do município livre, podermos crescer, ter condição própria, vida própria, e realmente conseguiu, através de trabalho longo, e aí foi de 92 até 95, quando nós fizemos o plebiscito, em 15 de novembro de 95, e aí conseguimos o quórum necessário para nos emancipar. Estamos aqui com o prefeito de Itaboré, o nosso amigo João César. Eu quero que ele nos conte nessa euforia, o que ele achou do plebiscito de hoje e qual a mensagem que você dá para o povo de Tanguá. É muito simples, a emoção é muito grande, porque eu me lembrei do meu pai desde 6 horas da manhã, quando eu cheguei em Itaboraí e vim para cá. E eu te digo uma coisa, eu só tenho uma mensagem a dar ao povo de Tanguá. O povo de Tanguá cresceu e hoje ele tem o direito de eleger o seu futuro, de querer o seu futuro. É aqui em Tanguá que vai começar uma nova era de administração futura, que se Deus quiser, e de um povo mais feliz. Porque Itaboraí era muito grande e o povo não tinha oportunidade de passar, de cobrar administradores, porque era muito distante. Agora aqui ele vai ter consciência disso, o que pode ser feito, o que pode ser resolvido, e principalmente com o município com condições financeiras para isso. É o que a gente deixa para Tanguá com muito amor e pensando em João Batista Cáfaro, meu pai. Eu mando um abraço grande para toda a população de Tanguá. Obrigado. E às vezes passava o trem direto, não era para parar. Aí ele vendia as passagens, aí era 4, 5 vagões, tudo lotado. Aí parava e ele vendia as passagens, tinha passagem de primeira e de segunda. De segunda era a bancada de madeira, de primeira acolchoada, era mais cara. Aí o trem partia. E tinha o noturno, passava a noite, madrugada, aí tinha que levantar. Era um barulho, depois eu acostumei, era um barulho, estremecia a casa toda. A gente acordava assustada, mas depois até eu acostumei com aquele barulho, nem via o trem passar. Então esse acidente aconteceu às 11 horas da noite para meia-noite, nesse espaço. Foi no horário, foi no mês eu não me lembro, mas o horário foi esse. Foi uma tempestade muito forte, muita chuva mesmo. A Serra Cachoeira dos Bagos parecia coisa que ia desmoronar toda. E com o barulho da chuva, minha mãe acordou
E eu acordei também, todo mundo acordado, aquele barulhão. De repente, sem aviso prévio, parou tudo. A minha mãe, não sei como, ela teve um pensamento que foi nem sei o quê, como que alguém chegasse para disso. Isso aconteceu. Ela disse para mim, para nós, falou para meu pai e para nós, aconteceu alguma coisa, algum desastre. O trem parou de funcionar. E no outro dia a resposta. A notícia que chegou foi assustadora. E a chuva que caiu para o lado de cá, caiu a mesma coisa para o lado de lá, Tambascar, Seco. E as cachoeiras, os rios se encontraram ali. O que aconteceu? A água foi sulapando os alicerces da ponte, de maneira tal que não se viu mais nada nessa enchente, a não ser a ponta dos canaviais, porque a água cobriu tudo. O maquinista foi direto. Quando chegou na ponte, a ponte estava solta. Segunda história. Quando a máquina chegou no meio da ponte, ela estava solta embaixo, rodou e foi virando um vagão em cima de vagão. Foi uma multidão de cadáveres que não sei enumerar. Quantos? Um por cima do outro ali na estação. E até hoje, segundo os moradores mais antigos, eles acreditam que ainda é possível encontrar restos mortais subenterrados nessas margens de rio. Foi uma coisa terrível. Esse trem era da Leopoldina. Ia para Campos, né? Campos, Santos, coisa assim. Passava 8 horas aqui. Quando chegava em Itaguá, Rio Bonito, o pessoal cercava, parava para receber jornais, que o jornal chegava ao Rio Bonito de Itaguá através dos pratos que trazia, 8 horas da manhã. Aí um vendia, enquanto pedia jornal, o outro oferecia peixe assado, salgado, essa coisa toda, doce. Era bonito demais, Infelizmente aconteceu essa tragédia, não é coisa que a gente não espera, ninguém esperava. Foi muito trágico, muito trágico. Eu nasci em 39. Já em 45, com o Fernando de Guerra, já passava de trem aqui. Aquilo tinha 11 anos. E como eu via, ainda estava na casa da minha mãe aqui, e quando a gente via, aquilo foi terrível, né? Foi a Semana Santa, nos anos 50. E foi o noturno, né? Exato. E aquilo foi uma coisa terrível, né? Muita gente que morreu, muita gente que nem foi encontrado. Um cidadão daqui que morava aqui, ele fez tudo para o agente de estação parar o noturno aqui, que ele queria embarcar para ir para Campos. E por muita luta que o cara não queria, mas ele, no final cedeu. Embarcou ele, 2 filhas e a mulher. Você embarcou aqui, de 3 quilômetros, talvez, né? E morreram ali. Morreu a esposa dele e uma filha. E ele não. Ele tinha, a segunda, ele falou depois, ele tinha saído onde embarcou, tinha ido para trás para procurar lugar. O trem estava super lotado, né? Semana Santa, todo mundo ia visitar a família. E é onde ele se salvou. Depois de muitos anos, apareceu uma filha da filha dele, foi descoberta em Campos, que estava com uma família lá criando, que naquele momento, aquela história, depois ele pegou e depois que foram reconhecer. Eles foram descobertos. Mas ele estava nesse acidente e com isso salvou muita gente. Porque a máquina, ela entrou, a ferrovia abriu. A máquina, ela caiu do outro lado do rio, no barranco assim, mas quer dizer, se não é aquilo, se ela entrasse com velocidade, aí podia ser no meio do trem, do veículo. Ia ser uma coisa fora de comum. Muito tempo, olha, eu não tinha mais, faz muito tempo isso. O Pecilo era a pessoa também que a gente lutava lá. Eu lutei muito na casa dele lá, mas caiu aqui dentro, foi uma coisa muito horrível. Muito horrível. Ele morreu morreu um monte de gente. Eu só não morri, acho que é porque Deus me tirou para fora. Não só eu, muitas, né? Eu fui ver. Ela do gente, Pecila, aí eles dizem, sai daí, Wanda, deixa eu vou acudir os outros, porque eu gostava muito de ajudar os outros, sabe?
sinceridade, eu estou até hoje grato a Deus por esse privilégio que Ele nos concedeu de usar alguém para descobrir nas profundezas da terra de Itaguá uma mineração chamada de, conhecida como fluorita, né? É um material explorado. Eu, na minha opinião, eu creio que foi muito vantajoso para Itaguá, porque até então Itaguá não tinha onde empregar um dos seus filhos. Itaguá é realmente muito privilegiado. E, resumindo bastante, lá passei, na parte do escritório, passei a ter contato com geólogos que vinham aí fazer pesquisa, para ver onde se poderia, se era viável, se era economicamente bom perfurar um poço ali e tal. E um dia eu caí na besteira e perguntava: "Seu Zé, como que o senhor descobriu que nessa serra bonita aqui, escondida, como que tem um minério?" E ele falou que ele veio fazer uma expedição, ele mais 2 geólogos, veio fazer uma expedição de Brasília, e ele sobrevoando aqui, com mais 2 colegas, observou a cor dos vegetais aqui. Segundo ele, a cor do vegetal é um ponto que se identifica, pode ser que ali tenha um minério. Ele até brincou: "Ô Vitorino, quando a pessoa está com o suspeito de tuberculose, ele está febre, ele tosse e tal. Então, tudo tem suas razões. Veio aqui fluorita, a flor da pele." O que é isso? A fluorita estava muito ali, estava anos, milhões de anos, segundo ele, e hoje não tem mais a exploração da fluorita, até porque nos países vizinhos nossos, no Chile, produz muita fluorita lá, porque tem muitos vulcões. E aqui em Itaguá, no Rio de Janeiro, graças a Deus, nós não temos. A Lagoa Azul não é parte do direito de exploração da Imitang. E aquela água ficou azul bonita, e realmente é bonito. Porém, não é uma água potável, é um lugar bonito, porém perigoso, porque não tem nenhum interesse de fazer um ponto turístico, muito embora ficaria muito lindo. Então, o Chile é um dos países sul-americanos que tem muita fluorita. Colocava a fluorita aqui no Brasil por menos da metade do preço que a Imitang vendia. Então, eu não vou comprar do Brasil, olha só. Precisaria ter aí não vou falar fiscalização, mas um controle isso de governo federal, porque se eu compro de você, que é do Chile, e não compro da empresa aqui do Brasil, por que razão? Eu vou comprar você, vou economizar com o posse público brasileiro, mas eu vou deixar X família desempregada. Teve um momento da economia importante, não vamos negar, emprego e tal, mas o prejuízo foi bem maior do que essas soluções. Poderiam ter outras soluções para isso aí, mas acho que a indústria, todo o processo tem que acontecer. Se aqui nós tínhamos a fluorita, né, como não sei se você tem conhecimento, na história diz isso, só tem no Brasil 2 lugares que tem esse minério. É aqui em Itanguá, no estado do Rio de Janeiro, e Criciúma, Santa Catarina, que tem a fluorita, né? Fora isso, México, etc e tal. Todos os prejuízos, a gente sabe hoje, pelo menos você deve ter visto aí a Lagoa Azul, né? Para você ver, tamanha foi a retirada desse produto aqui. Então, eu não posso garantir, mas questão de água, questões outras, foram trabalhadas, eu acho que o prejuízo está nisso aí. Instalou-se a Cibram, né? Muito bem colocado, eram diversos tipos de antibióticos que o forte era a venda para o exterior, para o mundo. Diante de tudo isso daí, já foi muito falado aí sobre as razões, por que a Cibram encerrou suas atividades, né? Diferente da usina. A usina, vou até fixar aqui, a usina, o seu Gonçalves deixou dívida nenhuma, zero.
Estou apenas repetindo o que já foi falado aqui pelo amigo Lambertinho. Infelizmente, a Cibran já não foi assim. Até hoje, tem funcionários que faleceram e não receberam os seus direitos. Meu irmão foi um. Meu irmão Danúzio de Oliveira, ele tinha um fundo de garantia lá a receber. Quando foi ver, não foi recolhido. Foi recolhido dele, retido dele, mas não foi depositado. E meu irmão já faleceu e lá se vão 20 anos sem solução. Depois eu voltei para aí trabalhando na Cibran, entendeu? Então a Cibran era uma força muito grande aqui. Então levantou muito, mas veio a queda, né? Cibran, infelizmente, é uma pena. Eu trabalhei na parte burocrática e trabalhava no setor de despacho. E nós tínhamos época aqui que o Porto do Rio estava muito lotado. Nós teve caminhão que saiu daqui, não tinha praia de chegar, foi para o Porto de Santos, em São Paulo, com mercadoria que tinha urgência e tinha que viajar. Eu fiz curso de técnico em Química quando era jovem e o meu primeiro emprego foi na Cibran. Eu não tinha a mínima experiência em indústria farmacêutica e eu conheci o que é uma indústria farmoquímica. A indústria farmoquímica é a indústria do princípio ativo do medicamento. E eu fui trabalhar num projeto interessante na Cibran, que era, na época, a única fábrica de penicilina e cefalosporina que produzia os seus princípios ativos. É a única fábrica da América Latina. Ela importou tecnologia de Portugal e passou a produzir no Brasil penicilinas e cefalosporinas para que esses produtos fossem transformados em medicamentos. A Cibran exportou essas substâncias, esses produtos, para o México, para a Argentina, para o Uruguai, para a Alemanha, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para os Emirados Árabes, ou seja, a Cibran era um polo produtor de penicilinas e cefalosporinas, em que tinha financiamento do governo, tinha o apoio total do governo, só que a Cibran não aguentou com o mercado, porque nos anos 90 a Índia começou a produzir não só penicilina e cefalosporina, mas começou a produzir vários princípios ativos com custo muito, muito baixo. E chegou o momento que a Cibran não conseguiu se sustentar, financiamento do BIRD, financiamento do BNDES, mas ela não teve como se manter no mercado. Então ela deixou, no primeiro momento, de atender o mercado nacional e ela passou a atender o mercado internacional por conta das taxações que não existiam e recebia em dólar. Mesmo assim, os valores, os preços que a Índia colocava eram tão baixos que não teve condições da Cibran se sustentar. Fora da Cibran eu acompanhei o drama, né? Porque eu trabalhava com transferência de tecnologia, né? A gente produzia medicamentos na Marinha e a gente importava penicilina, cefalosporina e eritromicinas também, nesse momento. E a gente tinha uma deficiência muito grande desse mercado. E infelizmente, por conta de uma política globalizada, uma política que não entendeu a necessidade estratégica de uma fábrica como a Cibran quebrou e deve ter tido lá os seus problemas trabalhistas e dívidas, enfim. Mas a questão social ela deveria ter pesado mais do que essa questão capitalista. Meu nome é Átila de Castro, sou farmacêutico industrial, trabalho com transferência de tecnologia. Cheguei à presidência também do Instituto Vital Brasil, para trabalhar também com tecnologia de Covid, vacinas, enfim, para trabalhar com internalização de tecnologia. Quando eu peguei o governo, ela já estava já no final mesmo, respirando as últimas gotinhas aí do oxigênio, se é que é o oxigênio podemos chamar de gota, né? Mas não tinha mais jeito. Eu peguei um diretor da Cibran e fui para Brasília para fazermos uma conciliação, né? Um encontro de contas da SEMI, antiga SEMI, com o do Ministério da Saúde para acertar. Aí foi descobrir que a Cibran tinha um esquema muito forte que foi feito com PC Farias, do governo Collor, que fez um trabalho
de parceria, que eles queriam comprar e como a Cibran acho que não cumpriu a sua parte, levaram a Cibran à bancarrota. E isso foi um problema muito sério, que a Cibran era a companhia, a única da América Latina em produção de antibióticos a granel. Por que a Embratel está em Tanguá? Uma coisa, na época era uma coisa do outro mundo, parecia uma aeronave, uma coisa louca, doida. E se não me engano, o presidente era Ernesto Geisel. Bom, então por quê? Porque ali, naquele local, era o melhor ponto de comunicação para captar ondas, né? E transmitir. Essa é a explicação que se tem e é a realidade. Não era na Bahia, não era no Espírito Santo, foi no Rio de Janeiro e em Tanguá. Ali era o melhor ponto para se receber as ondas sonoras e transmissão também de imagem e som, era Tanguá. Então, de fato, construiu aquela coisa linda ali, aquela torre de 80 e poucos metros, ficou uma coisa fantástica. Porém, o tempo foi passando, a tecnologia vai avançando, os estudos. Hoje, a antena é uma coisinha pequenininha, todo mundo tem. O que vai fazer com aquilo lá? Não sei, as autoridades que saibam. Ficou aquele monumento, é apenas um elefante branco? Não sei. Recordo ainda, Tanguá era distrito, no governo de João César Cáfaro, que era o prefeito de Itaboraí, ele pleiteou o royalty da comunicação. Assim como tem royalty do petróleo, por que não? O royalty da comunicação. Então, mais uma vez, a razão. Em Embratel, em Tanguá, às vezes a pessoa ficava, caramba, uma coisa tão linda, no meio do canavial, que ainda tinha umas canas de açúcar por lá. A administração da Embratel era no Rio de Janeiro. Concentrava tudo. Então, a receita, os encargos, na cidade do Rio, não de Itaboraí, né, que Tanguá era distrito ainda. Tanguá nós precisamos muito do governo do Estado e da União. É um município que arrecada pouco, né, poucas empresas, gera pouco, então nós precisamos de socorro, sim. A Embratel, na época da Revolução, eles disseram que o único lugar no Brasil onde podiam se implantar, coisa que eu não acredito, as torres de Embratel seria ali naquele local. E porque repetiam um espelho lá para o da Serra de Barbosão, aonde seria. E eles então, foi uma luta tremenda, porque eles se apropriaram de um valor muito irrisório, e era uma região que tinha muita cana e prejudicou demais. E foi uma das razões também que diminuiu muito a produção nossa em função disso. Mas a Embratel também empregou muita gente, se prejudicou a usina como usina, mas também empregou muita gente, prestou um benefício local no Brasil, né? Fala que esse acontecimento todo foram um resumo de que é Tanguá. Hoje o melhor negócio é laranja. Você com 1 hectare de terra, com 10 mil metros, você sustenta uma família, talvez mantenha um filho na universidade, com 1 hectare de terra. Para você ter uma noção, aonde você cria 3 bois, que vai te dar R$1.500 por ano, você talvez faça R$100 mil de laranja. Então laranja, hoje ela estourou o preço, estourou. Hoje o melhor negócio aqui é laranja, as terras que valorizaram, tudo manual. Você não consegue fazer uma máquina para embalar laranja e nem para colher. Não tem colhedeira de laranja. Tanto faz no São Paulo, que é o maior produtor, você não tem uma máquina para colher laranja. De um tempo para cá. Antes não, antes era tudo de orelhada. Pô, vamos plantar assim, o espaço é 5x5, 4x4, não tinha um negócio. Hoje melhorou um pouco. Quem puder investir em laranja, pode investir que não vai ter erro não. Nunca teve. Já teve época um pouquinho difícil, na época das pragas. A praga maior que eu achei foi a poupança. Para mim foi a maior praga.
85%, 80%. Foi uma praga mesmo violenta. O pessoal preferiu o quê? Vender as terras. Inclusive aqui nós tivemos um grande fazendeiro que vendeu a terra para aplicar, o Heródio Muniz, que tinha um engenho de açúcar, de cachaça. Vendeu para aplicar o dinheiro, porque 85%, 80% era um negócio alto negócio. E a laranja, aí foi ficando para trás. Outro ganhava dinheiro, ia comprar casa na praia, foi atrofiando o negócio. Hoje está crescendo, muita gente plantando e está dando certo. Praga teve a praga que o pessoal chama de careta, que é a leprose, a fumagina, que é a mosca negra, e essa laranja aqui, docinha que o senhor chupou, ela tem um pouquinho de pinta preta, mas é docinha, só a casca. E parece mentira, no mercado do Rio, eles já conhecem a laranja aqui até pela cor da casca. Mas o pessoal, quem tiver e puder investir, pode investir que não vai ter erro, não. É pena que aqui não tem uma fábrica de suco para moer essas laranjas menores. Se o cara tiver o caminhão dele, o barracão dele, a loja dele para vender, ele vai ganhar dinheiro. É bom negócio, é bom. Tanguá é a indicação geográfica da laranja. Nossa laranja é a única no mundo. Assim como o champanhe só existe na região de Champagne, na França, essa laranja é a indicação geográfica, é a nossa laranja aqui de Tanguá. Pega talvez um pedacinho ali de Itaboraí, mas pega Tanguá. Ah, sinto saudades. Eu praticamente ganhei minha vida em laranja. No comércio não, no comércio é só para trocar dinheiro, mas ganhei minha vida em laranja. E laranja de qualidade, não era só laranja. Produtor de laranja, tá. Eu produzo laranja, deixa eu ver essa laranja. Não tem paladar, chupa laranja Tanguá, opa. Então é mais ou menos por aí. Que pena que hoje, muito embora esse selo de qualidade já tenha sido reconhecido mundialmente, mas precisa de apoio para que os agricultores invistam, né? Invistam para que volte a ter aquela grande referência da citricultura. Itaboraí foi pioneiro lá em laranja. Hoje não tem. Passou mais para Tanguá. Mas Itaboraí é um grande produtor de laranja. Segundo eles falam, os produtores aí, em qualquer lugar que chega, o pessoal quer laranja Itaboraí, né? Que é mais gostosa, essa coisa toda. Sim, era uma economia forte, não só Tanguá. Quando Tanguá era o distrito de Itaboraí, era a economia do município. Certo. Tanto que Itaboraí era conhecido como a cidade da laranja. Por conta de Tanguá, Sambaitiba um pouquinho, mas muito mais Tanguá, que Tanguá pegava também Paxicos, o bairro aqui que é Perobas, né? Esse bairro todinho pertencia a Tanguá e essa era a maior produção de laranja nossa. Com isso, o que aconteceu? Veio uma praga de São Paulo, pegou todos os nossos laranjais, porque o pessoal não tinha uma ideia de trazia a caixa, levava a caixa, lona, e isso trouxe um problema sério para a gente. E essa discussão foi daquela discussão que eu falei há pouco, nós falávamos antes, como nós íamos tratar. Então, como a cidade já tinha perdido Cibran, perdido a maior economia da cidade, nós temos que criar alguma coisa. Qual foi o caminho que nós encontramos? Partimos em revitalizar a nossa citricultura. Então, nós distribuímos 11.300 e poucos pés de laranja semi-certificado para não pegar pragas ao nosso produtor, para arrancar seus laranjais velhos e substituir pelos novos. E nós estaremos trabalhando a política pública do turismo rural. Criamos a Festa da Laranja para poder você trazer pessoas para conhecer que a melhor laranja é de Tanguá, principalmente a laranja seleta. O gene dela, o DNA da laranja só tem em Tanguá, a laranja seleta só tem na nossa cidade. Hoje é um pouco mais difícil, porque Tanguá era praticamente se considerava uma família, né? Com essa coisa de usina de açúcar. Passou, depois veio a Cibran, já foi modernizando.
Hoje, com a tecnologia de hoje, né, tudo vai se modificando. Mas eu vejo Tanguá com um futuro muito bom. Começou lá em 97, conforme nós estamos falando, emancipação. Já temos prefeitos aí que atualmente está indo, nós estamos na época de eleição, mas eu acho que foi muito bom a nossa emancipação. Tanguá hoje já tem um certo nome dentro do Estado e o progresso, né? Diz que agora nós estamos esperando mais ainda com essa, ou a compra que houve aqui da antiga Cibran, que há essa expectativa, né? Expectativa de indústrias que serão instaladas aqui, que espaço tem. E tenho muita confiança que Tanguá vai progredir muito mais ainda. E foi ótimo para nós, não tem dúvida nenhuma sobre a questão da emancipação. Tanguá da cana-de-açúcar e melado. Seu doce passado é recordação. Chaminé deixado, patrimônio tombado, sendo aceito assim como o nosso pendão. O tempo mudou, trazendo doçura. Com as criaturas trabalhando em paz, com capricho alinhado eram plantados, com carinho dobrado os laranjais, gerando riquezas, dando beleza ao visual, bonito, espelhado, bem engenhado esse manual. Não sei como faziam, pomares cresciam num sem igual, na maneira projetada por mãos trabalhada, na forma esperada era o laranjal. Tanguá, seu crescimento padronizado. Quem quiser, com cuidado, plagie o que lhe convier. Na laranja em plantação, qualidade no pé. Não tem em outro lugar, só é visto aqui. Embasada na influência de ser filha referência da sua mãe, Itaboraí.